Ti Fahalakum. E aí, minhas queridas? E aí, meus queridos? Essa foi a minha tentativa de saudar vocês em árabe. Por quê? Porque, como prometido, eu vou fazer o vídeo sobre o livro da Najim, falando sobre a sua travessia da Síria para a Alemanha. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero gravar sobre livros do mundo inteiro, e eu decidi dar o nome desta série de vídeos de Livrando o Mundo, porque eu vou tentar pelo menos ler um livro de cada país do mundo e fazer vídeos para que vocês possam ter essa experiência comigo de compreender as diversas culturas. E no vídeo de hoje eu preciso falar sobre essa garota síria, curda, incrível, que eu conheci nesse livro, que me fez repensar milhões de coisas na minha vida, que me fez repensar sobre inúmeras oportunidades que eu acabo perdendo porque eu não sei aproveitar a vida. E este livro me fez enxergar a vida de uma outra forma. Najim, eu não sei se você já aprendeu a falar português, mas muito obrigado por ter trazido este livro para a minha vida. Muitíssimo obrigado de verdade. E eu quero começar o vídeo com um questionamento fantástico que ela faz. Por que a gente insiste em reconhecer as histórias das pessoas más e a gente não se importa em saber as coisas sobre as pessoas boas? Ela faz esse questionamento e mexe com a minha cabeça no início do livro. Por que ela sabe tantas coisas sobre Hitler? Data de nascimento, data de morte, onde nasceu, onde morreu, por quê? E ao mesmo tempo, quando ela se pergunta coisas sobre Nelson Mandela, ela não faz a menor ideia. Ela não sabe quase nada da vida de Nelson Mandela. E aí ela traz esse questionamento já na abertura do livro. Por que a gente se importa em reconhecer a história das pessoas más e não se importa em reconhecer e explodir a história de pessoas boas, para fazer com que o mundo compreenda e ouça mais histórias de pessoas boas? Isso mexeu com a minha cabeça de uma maneira absurda. E aí me fez continuar lendo e chegar ao final do livro, que é emocionante demais, demais. Minhas queridas e meus queridos, por quê? Por que a gente não consegue aqui no Brasil criar essa paixão pela nossa terra, pela nossa cultura? Por que a gente não tem essa vontade de permanecer no nosso país e mudar o nosso país de dentro para fora? Enquanto a gente tem essa vontade, claro, nem todo mundo tem essa vontade, mas eu passei por isso, essa vontade de abandonar o país e ir morar fora, porque aqui não presta, aqui é ruim, a gente precisa ir para um país de melhor qualidade, a gente precisa viver através do consumo, porque lá fora a gente consegue comprar tudo que a gente quer. Mas enquanto isso, tem pessoas em um país como a Síria, que é o caso da Najim, que amariam ficar no seu país, amariam ficar na sua terra, mas infelizmente tem que ir embora por causa da guerra, por causa da miséria, inclusive por não ser considerada uma integrante do seu país. Najim é uma síria de origem curda, que não é considerada uma integrante do seu país, sequer tinha documento de identidade, não podia ir para a escola, nasceu com uma deficiência no cérebro que causou a sua paralisia e desde muito cedo teve que andar na cadeira de roda. Não teve movimento das mãos e das pernas, mas sim teve um sonho gigantesco. Sonhou em ser livre, sonhou em lutar pela sua liberdade e mesmo na cadeira de roda conseguiu compreender o mundo através dos livros e através da televisão. Uma garota que ficava sentada na cadeira de roda assistindo a Days of Our Lives, uma novela americana, e aprendeu a falar inglês, aprendeu a se comunicar com o mundo através de uma novela. Conseguiu, mesmo com todas as dificuldades, atravessar uma caminhada terrível, assassina, para chegar à Grécia e tentar, de diversas maneiras, muitas delas fracassadas, chegar até o seu lugar de desejo, que era a Alemanha. Então,
enquanto a gente fica aqui com esse sonho de abandonar o nosso país, abandonar o Brasil para procurar um lugar melhor, pessoas como Nadine, que morreriam para poder ficar no seu país, têm que ir embora como refugiados para tentar alcançar o mínimo de decência em uma vida. Então, este livro, eu vou mostrar a capa de novo, é um livro fantástico, um livro maravilhoso, da editora Universo dos Livros. Eu aconselho a leitura para todas as pessoas, para criar sensibilidade com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Existem inúmeras Nadines que tiveram que sair do seu país e, infelizmente, não conseguiram chegar no local desejado. Inclusive, ela relata no livro a história daquela criança que apareceu boiando morta na costa. Várias famílias que perderam familiares, várias famílias que o bote naufragou e não conseguiram chegar lá. Isso é muito triste, é uma história de uma humanidade perdida. Um ditador que num momento trouxe muita esperança para o país, porque quando o seu pai morreu e ele assumiu, ele fez algumas mudanças por 2 anos, fez com que o povo sírio acreditasse que a história tomaria um novo rumo. Mas 2 anos depois, talvez por não querer discordar com os militares e não perder o poder, decidiu se igualar ao seu pai e, pelo que ela conta, ser pior do que o seu pai, causando a morte de inúmeros sírios, inclusive os curdos. Esse livro ela explica rapidamente a diferença entre os xiitas e os sunitas e me fez dramaticamente entender a realidade dos muçulmanos. Ela roga por uma identidade aceita pelo mundo. Os muçulmanos não são maus. As pessoas que matam, que assassinam, que explodem as outras, não são muçulmanas, elas não fazem parte do islamismo, porque, como ela disse, em nenhum momento o islamismo prega a morte de alguém. As pessoas que fazem isso usam o nome do islamismo, como a gente sabe muito bem aqui no Ocidente, que usa o nome do cristianismo para fazer o mal. A religião em si não é o lugar de gente maldosa. O mundo é o lugar de gente maldosa e a gente precisa deixar essas pessoas à deriva. E nós temos que nos acostumar a olhar para as pessoas que têm atitudes boas. Então, meus queridos e minhas queridas, a minha proposta é fazer um vídeo curto mesmo, só para contar a experiência aqui de dentro de quando eu li esse livro. Leiam o livro da Nadine e entendam o que é humanidade, o que é a busca por humanidade. Nós estamos agora no Brasil vivendo um problema sério com um vizinho que é a Venezuela. E a gente precisa entender, a gente precisa ter compaixão, não com os governantes, compaixão com o povo. A gente precisa ter compaixão com aquelas pessoas que não estão se sentindo safas no seu próprio país e precisam fugir para outro país. Ser refugiado não é uma escolha de nascença. Ninguém nasce querendo fugir do seu país. Mas as situações fazem com que, infelizmente, a gente tenha que abandonar o lugar que a gente ama, a nossa nação, para ir atrás de uma outra cultura. E aí, quando você entende, através da leitura do livro dessa garota fantástica, inteligentíssima, sensível demais, a gente compreende que o mundo tem espaço para todo mundo. Basta que a gente dê oportunidades. Um grande beijo a todos e este é o primeiro vídeo do Livrando o Mundo e eu fico por aqui.